boa noite, irmãos. Estamos encerrando a nossa campanha de oração, 30 dias de oração. O tema da mensagem desta noite, irmãos, orando no dia da independência. Um tema muito interessante. Deus tem muito a falar aos nossos corações nesta noite, com certeza para abençoar a minha vida, abençoar a sua vida, abençoar a sua família e também os nossos amigos. Eu creio, meus irmãos, que é um culto especial, é um culto até diferente, irmãos. Os irmãos terão, além do estudo, os irmãos terão muitas surpresas, né, no final desse estudo. E logo após, meus irmãos, esta campanha 30 dias de oração, nós estaremos, ato contínuo, irmãos, estaremos iniciando a nossa campanha de missões nacionais referente ao ano de 2020. É uma campanha muito interessante, irmãos, um tema muito oportuno, e já na próxima quarta-feira estaremos então iniciando esta campanha de missões nacionais. Então, irmãos, nesta semana da independência, irmãos, nós estamos juntos orando pelas famílias da igreja, orando pelas famílias do bairro, orando pelo nosso município, orando pelo nosso Brasil, orando pelo mundo, irmãos, porque com certeza nós temos a responsabilidade como igreja de orar pelas nossas autoridades constituídas. Meus irmãos, eu creio que Deus tem permitido neste tempo de pandemia, estamos aprendendo muito, irmãos, a termos esta comunhão com Deus, estarmos mais próximos, estarmos mais submissos à sua vontade. Então eu creio nisso, irmãos, eu creio que a igreja está fazendo isso. Espalhe isso, meus irmãos, no seu zap, nos seus meios de comunicação, por e-mail. Mande os cultos da nossa igreja, irmãos, porque vale a pena. E muitos irmãos e pessoas amigas, irmãos, e pessoas não crentes têm recebido as nossas mensagens. Então eu quero dizer aos irmãos que nós estamos fechando com chave de ouro, estamos fechando com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus, nesta noite tão especial, meus irmãos, que é orar pela independência, orar no dia da independência, meus irmãos, que estaremos comemorando amanhã, no dia 7, né? 7 de setembro. Mas não poderemos ter o culto amanhã, mas hoje nós estamos então encerrando este momento. Que Deus abençoe os irmãos, que tenhamos um culto abençoador. Vive com este culto, meus irmãos, porque esta é a vontade de Deus aos nossos corações, às nossas vidas. É o desejo do seu pastor nesta hora, neste momento tão especial, orando pela independência. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco a gente volta. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus, sim, de Jesus.
amiguinhos! A tia Val voltou, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o mês de setembro, quando comemoramos a independência do Brasil, a nossa independência, 7 de setembro. Todos somos soldados de Jesus, não andamos nas trevas, mas andamos na luz. Marchamos sobre as ordens do nosso general. Quem é o nosso general? Nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Sim, o nosso general é Cristo. Vamos agora assistir um vídeo musical, A Tropa de Cristo, tá? E voltamos já. Batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3, 4, sou do batalhão da luz. 1, 2, 3, 4, sou da tropa de Jesus. 1, 2, 3, 4, vou marchando pra vitória. 1, 2, 3, 4, meu comandante é o Rei da Glória. Vou lutar com Josué, muralhas vão cair. Vou lutar como Davi, gigante destruir. Direita, esquerda, pra frente, pra trás. De todos os lados, sou bem guardado, porque de Cristo sou um soldado. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3, 4, sou do batalhão da luz. 1, 2, 3, 4, sou da tropa de Jesus. 1, 2, 3, 4, vou marchando pra vitória. 1, 2, 3, 4, meu comandante é o Rei da Glória. Soldados, preparados para a guerra. Apresentar armas. Espada do Espírito, cinto da verdade, coraça da justiça, sandália do Evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, revestido eu estou da armadura do Senhor. Direita, esquerda, pra frente, pra trás. De todos os lados, sou bem guardado, porque de Cristo sou um soldado. O nosso grito de paz é ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer. Ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele vou vencer. Ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele eu vou vencer. Ha, 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 hey, hey, hey. Sou da tropa de Cristo e com ele vou vencer. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, sou do batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Tropa de Cristo, tropa de Cristo, tropa de Cristo eu sou. E aí, amiguinhos, gostaram do vídeo? Somos tropa de Cristo, somos o batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus.
Então, amiguinhos, como os bons soldados, temos que saber usar as armas, né? Um soldado, ele não luta sem armas, não é verdade? Temos que saber usar as armas espirituais que o nosso general nos dá para vencer o mal. Não é assim? Todos os soldados, eles têm as armas, não é isso? São preparados para a luta, né? Para a batalha. Então, assim também somos nós. Nós somos soldados de Cristo. E quem nos prepara é Cristo, não é isso? Vocês sabem quais são essas armas que Cristo nos dá para vencer o mal? Vamos falar sobre 6 armaduras de Deus. As armaduras de Deus. Cingir-se com a verdade. Efésios, capítulo 6, versículo 14, parte A, nos diz: estai, pois, firme, cingindo-vos com a verdade. Vamos repetir com a tia? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Sempre falar a verdade. Né, amiguinhos? Nada de mentir. Não é isso? Deus é verdade. Outra armadura de Deus. Vestir-se da couraça da justiça. No versículo 14 da parte B, nos diz: e vestindo-vos da couraça da justiça. Vamos repetir com a tia? E vestindo-vos da couraça da justiça. Ela protege o nosso coração. Amiguinhos, um dos órgãos que o inimigo mais ataca é o nosso coração. Por isso, precisamos guardá-lo. Porque dele procede a fonte da vida. Provérbios 4, versículo 3, né? Outra armadura de Deus. Calçar os pés com o evangelho da paz. O capítulo 6, versículo 15, nos diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Vamos repetir com a tia? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Essa, amiguinhos, é a missão que temos para evangelizar. Lembrando, vem aí a nossa campanha de missões nacionais. Uma outra armadura também é embraçar o escudo da fé. O versículo 16 nos diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Vamos repetir com a tia? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. O escudo cobre todas as brechas que o inimigo usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus, né? Outra armadura também, amiguinhos, é tomar o capacete da salvação. No versículo 17, a parte A, vemos: tomai também o capacete da salvação. Vamos repetir? Tomai também o capacete da salvação. A cabeça é o membro que comanda o corpo, né? Se esta apresentar fraqueza, tudo estará perdido. Essa fraqueza aparece principalmente dentro da nossa mente, nos levando a questionar a Deus o que Ele nos ensina. Amiguinhos, tome o capacete da fé. O capacete guardará a sua mente de ser atingida por outro evangelho, que não é o de Cristo.
Não é isso, amiguinhos? Então, qualquer dúvida, né? Pergunta para o adulto, não é isso? Para sempre mostrar dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, né, amiguinhos? Não pode acreditar em qualquer coisa que falam, né? Pede o papai, pede a mamãe, pede orientação à igreja, né? Os professores, né? Para sempre tirar as dúvidas, né? E para terminar, mais uma armadura de Deus. Tomar a espada do Espírito, que é a sexta e a última parte, né? Da nossa armadura de Deus. Está na parte B do versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos repetir? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como o próprio versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. Arma maior não há. Através dela, vencemos todas as tentações do maligno. Coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja a prosseguir. Alimente-se dela todos os dias. Não é isso, amiguinhos? E como podemos alimentar da palavra de Deus? Lendo todos os dias, né, amiguinho? Orando a Deus, né? Pedir entendimento, né? Sabedoria para entender. Tropa de Cristo, somos o batalhão da luz, combatendo o inimigo pelo sangue de Jesus. E assim nós terminamos, amiguinho, tá? Mais um domingo abençoado. Tá bom, queridos? Beijos. Ficam com Deus. Semana abençoada para todos. Amém. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É verdade que Deus escuta nossas orações? Sim, é verdade. Quando oramos, falamos com Deus. E quando lemos a Bíblia, ouvimos a sua voz. É através da oração que somos fortalecidos, que somos edificados. A oração abre os céus, move o braço de Deus. Atendendo oração.
Orando no dia da independência. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 8. Farei a leitura na versão Almeida 21. Então diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar a outros. Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que eu estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Vamos orar, irmãos. Abaixe a sua cabeça neste momento e vamos falar com o nosso Deus. Logo após a oração, será projetado o hino de número 439, Minha Pátria para Cristo. E, meus irmãos, como igreja, nos nossos lares, estaremos cantando, meus irmãos, segundo vídeo, o hino de número 439. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus nesta hora. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti, porque estamos encerrando a campanha 30 dias de oração. Louvamos a Ti, Senhor, pela vida da igreja, pelo envolvimento da igreja, referente ao assunto oração. Louvamos, Senhor, pelas famílias da igreja, oramos pelas famílias do bairro, oramos pelas autoridades constituídas do nosso município, do nosso Brasil, do mundo, mas também, Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor, por este momento tão especial que estamos orando no dia da independência. Amanhã, 7 de setembro, o Brasil todo estará envolvido, Senhor, com esta oração de gratidão por morarmos aqui, por vivermos aqui para a glória do nosso Deus e por cultuarmos aqui na igreja de Cristo Jesus ali em Fazendinha. Muito obrigada por esta noite, Senhor, tão especial, neste encerramento tão especial. Tudo feito, Senhor, para a glória do Teu santo nome. É a oração que fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Minha pátria para Cristo é a minha distinção. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus essa graça, te dispense o seu favor. Salve Deus para minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longeva temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus para minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil.
Irmãos, nós estamos comemorando o Dia da Independência do Brasil como igreja. Temos muitos motivos para agradecer a Deus pelo nosso país. E temos muitos motivos para orar por ele. Não só agradecer, mas, meus irmãos, orar pelo nosso país. Orar pelas autoridades constituídas. Isso é bíblico, é dever da Igreja de Jesus. Nunca todos os estados do Brasil precisaram tanto de oração como nos últimos tempos. Estamos passando por mais uma pandemia e na reta final para a escolha dos candidatos que serão eleitos no mês de novembro. Precisamos saber que estão querendo acabar com a liberdade religiosa. E tantas outras coisas têm acontecido no nosso Brasil. Acontecia lá fora, mas agora está acontecendo aqui no nosso Brasil. Então, estejamos alertas para a escolha, meus irmãos, dos candidatos. Eu não tenho partido específico, não envolvo com política, mas eu gostaria que os irmãos estivessem orando pelos candidatos que provavelmente os irmãos mesmo já até mesmo escolheram. Então, tudo isso deva ser a preocupação da Igreja de Cristo Jesus. Precisamos, irmãos, de muita oração. A igreja precisa de um verdadeiro avivamento neste sentido. E quando eu falo igreja, eu não estou especificando a nossa igreja somente, mas todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas que pregam o nome do Senhor, todas as igrejas que crerem na Bíblia, palavra de Deus, todas as igrejas que estão envolvidas na unção do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a igreja precisa deste verdadeiro avivamento. Neste sentido, meus irmãos, em muitos casos, meus irmãos, só Jesus. Mas eu também quero dizer aos irmãos o seguinte: em todos os casos, somente Jesus. O primeiro aspecto, meus irmãos, que nós nós devemos orar em favor de todos os homens. Veja o que Timóteo diz. Paulo escrevendo a Timóteo. Antes de tudo, verso 1, antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Então, essa responsabilidade de orar é da igreja, é dos crentes. Né? Precisamos orar, nós precisamos buscar. Antes de tudo, faça-se, exorto. Paulo dizendo a Timóteo, façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. Quando falamos, ou melhor, quando o texto fala todos os homens, está falando indistintamente. O pobre, o rico, a autoridade constituída, não importa quem, nós estaremos orando por todos os homens. É nosso dever, irmãos, orar uns pelos outros. Biblicamente nós temos esse respaldo. É bíblico, é importante e deve fazer parte do dia a dia da vida do crente, meus irmãos, orarmos pelas nossas autoridades constituídas. E até mesmo, meus irmãos, que nós estamos, então, num tempo de pandemia. Então, nós precisamos interceder a Deus para que Deus salve o nosso Brasil. Não só da enfermidade, mas possa salvar o Brasil, meus irmãos, com a mensagem transformadora de Cristo Jesus. Vamos orar também, irmãos, devemos orar pelas nossas autoridades. Verso 2 diz assim: e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena em toda a piedade e honestidade. Então, segundo a palavra de Deus, as autoridades constituídas devem ser, então, respeitadas. Nós respeitamos as leis do país. Nós respeitamos, meus irmãos, as autoridades constituídas, a começar pelo nosso presidente, a começar pelo governador do estado, apesar do prefeito, né, da autoridade como prefeito, os vereadores, deputados estaduais, federais. Então são as autoridades constituídas e, segundo a palavra de Deus, nós precisamos orar pelas autoridades, elas devem ser respeitadas. Porém, as autoridades também devem respeitar a Igreja de Cristo Jesus. Eu quero deixar isso muito claro com os irmãos.
que, da mesma forma, de igual modo, nós respeitamos as autoridades precisam respeitar, meus irmãos, a nossa igreja, ou as igrejas. Isso está, meus irmãos, constituída na Constituição do Brasil, no artigo 150. Tá? E há, evidentemente, uma separação entre o Estado e a igreja. Né? Por quê? Porque o Estado é laico, ou seja, melhor, a igreja é laica. Então, ela tem essa isenção, meus irmãos, mas nós devemos respeitar as autoridades, mas as autoridades também devem, então, nos respeitar. Nós devemos orar por uma vida tranquila e piedosa. Veja o que o texto diz. Isso é bom, é agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Então, sabemos que esta vida tranquila, ela não envolve situações para o país, não envolve situações para a igreja, mas nós devemos orar para que nós passemos ao bairro, as pessoas com quem nós convivemos, ter uma vida, então, tranquila e piedosa, uma vida tranquila. Então, a vida tranquila, ela é uma sequência de orações, de leitura bíblica, de intercessões, paz no município onde nós estamos, paz no Brasil, que não haja choques, não haja guerras, não haja situações políticas, né, que envolvam até mesmo e venham prejudicar a igreja. Então nós precisamos pensar nessa direção. Precisamos que oremos nesse dia da independência, nessa certeza de que a população, o mundo, na verdade, tem uma vida tranquila e piedosa. Agora, precisamos também orar em prol da salvação de todos os homens, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então veja os irmãos, o que diz então a palavra de Deus? Efésios capítulo 5, verso 4, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então, o que diz o nosso tema? Em prol da salvação de todos os homens, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, orar pelas autoridades é bíblico. Deve haver a separação entre igreja e o Estado. Mas nenhuma autoridade civil deve ficar sem receber a oração dos crentes. Então, é responsabilidade dos crentes orar pelas autoridades, né? Eu, no passado, tive a oportunidade de ser convidado para algumas cerimônias, algumas reuniões em que estavam ali autoridades civis e militares, e até mesmo políticas, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, meus irmãos, os pastores que ali estavam oraram e deram oportunidade para os pastores darem uma palavra, e eu tive a oportunidade de orar pelas autoridades que estavam ali naquele encontro. Então, nenhuma autoridade deve ficar sem receber a oração dos crentes. Agora, quais são os respaldos que a Bíblia nos diz? Romanos capítulo 13, verso 1, diz assim: toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, os irmãos vejam a responsabilidade que as autoridades têm. Mas nem todas têm conhecimento desse texto de Romanos capítulo 13, verso 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Então, as autoridades aqui, está se falando das autoridades civis, está falando das autoridades militares, mas também as autoridades eclesiásticas, que são os pastores, os líderes, né? Os bispos, os diáconos, os padres, todos aqueles que se têm uma investidura de um chamado para a mensagem e passar a mensagem de Cristo Jesus. Então, nós devemos ter uma vida tranquila, mesmo no contexto das perseguições que o Império Romano desencadeava contra os cristãos.
Então, os irmãos, se nós formos olhar a história do Império Romano, nós vamos ver que havia, então, uma perseguição aos cristãos. Nós temos essa certeza, meus irmãos, quando lemos, então, a palavra de Deus. Então, pela Constituição do nosso país, para a igreja, não há subordinação ao Estado. Isso, irmãos, nós temos conhecimento disso. E o Estado, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, não há uma subordinação. Mas cabe à igreja a legislação do país. Isso sim, a igreja precisa cumprir a legislação fielmente. Nós estamos aí trabalhando, irmãos, para que venhamos então a ter todas as situações da nossa igreja, da parte civil, devidamente regularizada. Eu tenho trabalhado, tenho cuidado para que a igreja tenha essa situação muito interessante. Nós somos livres desde que respeitemos as autoridades constituídas. Então, aqui na nossa cidade, a prefeita tem dado vários decretos, meus irmãos, dizendo o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Então, nós entendemos que nós precisamos respeitar essas leis. São leis municipais, temos leis estaduais e temos leis então, federais. Então, precisamos respeitar para que possamos, então, ter a igreja tranquila diante de Deus e diante das autoridades. Especialmente, meus irmãos, eu quero lhe dizer, diante, então, de Deus. Precisamos ter esse entendimento e este envolvimento. Então, coloquemos, então, a oração em primeiro lugar, começando o dia a dia com ela. Então, começando, meus irmãos, o dia a dia em oração. Ao se levantar, vamos orar pela nossa família, pela igreja, pelas autoridades, meus irmãos, começar o dia já pelo nosso trabalho, né? Aqueles que ainda o fazem, até mesmo o dia a dia de casa, nós temos que orar para que Deus nos dê sabedoria a cuidar bem da nossa casa. Então, a oração deva ser a primeira e a última coisa todos os dias. Então, começamos com oração, oramos durante o dia, encerramos o nosso dia, meus irmãos, com oração. Então, neste dia especial, orando no dia da independência, irmãos, nós vamos então orar pelas nossas autoridades, vamos interceder a Deus pelo nosso presidente, né, pelas autoridades constituídas. Oremos então, no dia da pátria, pelo nosso Brasil, pelas autoridades e por um Brasil melhor. Por um Brasil melhor. Precisamos orar pelo Brasil melhor, precisamos pensar nessa oportunidade, meus irmãos, para que cada vez o Brasil possa crescer em número, mas crescer também em espiritualidade. Quando eu digo isso, eu estou me referindo à igreja também, a Igreja Batista aqui de Fazendinha. Nós vamos orar para que a igreja possa crescer a cada dia, possa crescer a cada momento, possa crescer, meus irmãos, de tal maneira que nós tenhamos mais pessoas envolvidas com o conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, precisamos pensar nesta possibilidade. Então, eu quero encerrar com uma palavra, com uma mensagem, resumindo, orando no dia da independência, meus irmãos, com uma só frase. Unidos pelo amor, construiremos um Brasil melhor. Deus salve esta nação. Que Deus nos abençoe nesta noite, é a nossa oração. Amém.
Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. Essa casa é sua casa, nós deixamos